a paz. Gostaria de estar cumprimentando as irmãs e irmãos, né? Eu me chamo Ana Maria, faço parte das Mulheres em Ação da região Médio-Norte. Mulheres fortalecidas para vencer. E esse momento é o momento do qual precisamos estar fortalecidas no Senhor. Não na nossa força, mas na força do Senhor. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Eu gostaria de meditar com as irmãs no livro de Efésios, no capítulo 3, do versos 14 ao 21, onde a palavra nos diz o seguinte: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as suas riquezas, da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aqui nos fala da oração de Paulo pelos Efésios, né? A oração de Paulo pelos Efésios em Éfeso. A gente observa muitas vezes que nós não nos colocamos na brecha à disposição de um povo, de uma igreja, de um estado, de uma nação, ou talvez de uma família. Paulo, ele se colocou na brecha, ele se colocou à disposição, ele se colocou a favor daquele povo. Paulo ora pelos Efésios, né? É obrigação nossa, como cristão, nos colocarmos à disposição, nos colocarmos na brecha, a favor de alguém, de um povo, de uma nação. Não importa a quantidade, o tamanho, mas nós temos que fazer isso, pois foi o nosso Pai, o nosso Mestre, Jesus, quem nos ensinou isso, né? Ele nos ensinou, ele foi o maior exemplo, e Paulo era um seguidor exemplar. Ele fez aquilo que muitas vezes nós deixamos de fazer diante de tantas oportunidades que nos aparecem tantas oportunidades, nos dando a condição de fazer algo, né? E não é tão difícil. Pode até ser difícil, mas não impossível. Muitas vezes a gente fala, não estou fazendo nada, o pastor não me deu oportunidade, não me deu nada para fazer, a minha líder não me deu nenhuma oportunidade, não me deu nada para fazer. Mas no nosso dia a dia, nós temos essas oportunidades e nós temos o líder dos líderes que nos observa 24 horas. Ele nos vê quando estamos fortalecidas, quando estamos fracas, ele sabe todas as coisas. E quando estamos fortalecidas, nós vencemos, né? Nós nos colocamos à disposição
do nosso líder, do nosso pastor. A nossa liderança merece estar acobertada, cercada, né, por orações, por eis-me aqui, precisa de mim, estou à disposição. Nós precisamos estar fortalecidas. Como nós vamos nos fortalecer? Através da palavra. Se nós não nos colocarmos na posição de Paulo, não orarmos, não nos colocarmos de joelho perante o Senhor, né? Não nos colocarmos na brecha, Senhor, usa-me, eis-me aqui, né? Porque oportunidades aparecem. Aparece através de um vizinho, de um colega, de um familiar. Quantos familiares estão carentes, necessitados da nossa ajuda, né? Quantas pessoas que nós cruzamos, que cruzam o nosso caminho, fracos, desmotivados, muitas vezes perdidos, sem nenhuma orientação. Por isso precisamos orar, precisamos fazer como Paulo, precisamos fazer como Moisés. Moisés, ele se colocou a favor daquela nação, daquele povo. Jesus nos ensinou isso quando ele fez aquela oração ali em João 17, quando ele orava pelos seus discípulos. Ele também orou por mim, ele orou por você e por aqueles que ainda virão. Ele se colocou na brecha perante o Pai, ele intercedeu. E para isso nós temos que estar fortes. Se nós não estivermos fortes, se nós não nos fortalecermos na palavra, que é um bálsamo para a nossa alma, o nosso espírito, nós jamais teremos condições de ajudarmos, de colocarmos na brecha, até para buscar o Pai. Se nós não tivermos fortalecidas, se nós não tivermos preparadas, né, para vencer, nós não vamos conseguir. Como vencer esse momento difícil dessa pandemia, onde muitos estão tristes, enlutados, deprimidos, cansados, desmotivados, desempregados? Quanta tragédia! Um único vírus, uma única coisa fez com que o mundo parasse. Por isso precisamos estar fortalecidas no Senhor, para que possamos, com o aprendizado do dia a dia na palavra, né, para que nós possamos nos colocar na brecha, como Paulo, por aquele povo. Paulo, ele era um homem que mesmo em cadeias, vamos assim dizer, eu estou bem, estou no meu conforto, eu não preciso de nada, estou bem. Então muitas vezes você não busca, porque você está bem. Mas Paulo, ele estava, maioria das vezes, preso. E foi preso, que foi o momento que ele mais se deu, que ele mais se doou. Mesmo ali preso, muitas e muitas e muitas vezes, ele se colocou na brecha, ele ensinou, ele orou, como esse texto aqui fala da oração dele, né? Ele não deixou que a situação constrangedora, triste, que os açoites, que os maus tratos, que isso tirasse dele essa força, né, para vencer. E é o que nós precisamos, ter forças para vencer. E essa força, ela vem de Jesus. Essa força vem do Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos direciona. Se tirar o Senhor de nossas vidas, nada somos. Como vamos poder dizer, eu sou uma mulher fortalecida, né, para vencer? Como eu vou dizer isso? Só através do Espírito Santo de Deus,
só através do poder de Deus em minha vida. Porque Deus é fiel e Ele não nos abandona. Basta buscarmos. De maneira nenhuma Ele vai nos abandonar. Aí entra a nossa postura de servo. Pastor não está vendo, minha líder não está vendo, meu líder não está vendo. Vou tirar uns dias para me descansar. Esse período eu não estou indo na igreja mesmo, vou tirar um período para me descansar. Vou guardar minha Bíblia, esquecer todos esses compromissos. Como nós vamos ficar vulneráveis. E aí que entra as dificuldades, a depressão, os problemas. Porque se nós observarmos, o inimigo de nossas almas, ele teve coragem para tentar o próprio Criador, o próprio Deus. Jesus foi tentado no deserto. Você imagina nós. Por isso temos que estar fortalecidas na palavra. De acordo com aquilo que a palavra nos ensina, nós vamos colocando em prática. Nós vamos nos alimentando e vamos nos fortalecendo. Vamos nos sentindo nutridas pelo poder do Senhor, pelo poder da palavra. Vamos nos sentir lavadas, cheias da graça e do poder de Deus. E aí sim, nós vamos poder estar fortalecidas e vencer os obstáculos, né? As lutas, as dificuldades que atravessam. Aí nós vamos poder fazer como Ana. Ana foi na linha, a gente vê em 1 Samuel, no capítulo 1 ali, né? Como Ana era uma mulher sofrida, estava triste, estava se sentindo fraca, mas quando ela se colocou, quando ela tomou uma postura diante de Deus e deixou-se desvaziar, né? Quando ela se derramou na presença do Pai e falou tudo que ela sentia e que ela queria, ela pôde ver a sua vida mudar. Naquele momento, até o sacerdote achou que ela tivesse bêbada, né? Que ela tivesse tomado vinho demais, mas não. Ela estava fazendo aquilo que nós precisamos fazer diante do Senhor. E não é só uma vez, é todos os dias. Mas naquele dia, ela se derramou diante do Pai. E Deus ouviu o seu clamor. Aquilo foi uma oração pessoal, né? Nós precisamos fazer isso para nós também. Sim, para que nós possamos nos fortalecer. Mas os nossos sonhos, os nossos projetos, nós temos que colocar diante do Senhor, sim. Precisamos colocar diante do Senhor, né? Isso é tanto prova que muitas vezes fazemos, que muitas vezes pedimos até ajuda. Ore por mim, estou fraca, estou abatida, estou necessitando de uma bênção. Mas eu te pergunto, e você que está fortalecida, né, para vencer? E você que está cheia de conhecimento, da graça do Senhor, o que você está fazendo pelo próximo, pelos outros? Será que você está fazendo como Paulo? Ele se colocou na brecha. Moisés se colocou na brecha. Jesus se colocou na brecha. Por mim e por você. E por toda a humanidade. Muitas vezes a gente acha que não tem nada, não tem ninguém precisando de nós. Muitas vezes o nosso vizinho. Muitas vezes o nosso colega, o nosso parente. E nós todos temos responsabilidades. Todos nós temos um povo esperando o nosso agir. Porque Deus concede a todos nós essa oportunidade. Mas como? Eu não sou líder,
eu não tenho uma igreja para me pastorear, eu não tenho um grupo de crescimento para me ensinar, para me cuidar. Não é só isso, não. Como está seu esposo? Como estão seus filhos? Como estão os seus vizinhos? Como está seu pai, sua mãe, seus irmãos? Como está o seu casamento? Como você está diante de Deus? Nós temos esses grandes desafios pela frente. E quando você fala assim, aqui em casa só eu e meu marido, ele é este povo que Deus colocou para você cuidar. Ou então só tem minha esposa. Ela faz parte desse povo que Deus colocou nas suas mãos para você cuidar. E é aí que entra o agir de Deus. Quando você se coloca, né, você está fortalecida, se coloca à frente, na brecha, a favor de um povo, de alguém, de uma nação, de uma cidade, aí sim você está fazendo aquilo que Paulo fez. Você está colocando em prática o ensinamento dele, o ensinamento de Jesus, o ensinamento do nosso próprio Deus, através da palavra. Por isso, temos que olhar como está aquele povo que Deus preparou para mim cuidar. A minha igreja, o meu pastor, os meus irmãos, a juventude da minha igreja, os jovens, os adolescentes, as crianças, tantos enfermos na cidade. A cidade aqui de Jaraguá está com muitos casos desse vírus, dessa pandemia. Quantos amigos, irmãos, colegas estão sofrendo, estão internados, não só aqui, mas em todo o mundo, em todo o Brasil. Eu posso fazer parte desse exército de oração, como Paulo. Eu posso me colocar na brecha, como Moisés, como Paulo, como Jesus, porque é um ensinamento deles para nós. E orar, e pedir, e clamar, né? Lá em 2 Crônicas 7,14 nós aprendemos isso. E nem todos têm essa força, nem todos têm essa coragem de se colocar na brecha. Mas a palavra é bem clara: se o meu povo, que se clama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Por que não, nós que estamos fortalecidas pela palavra, pela oração, pelo jejum, por que não fazermos como Paulo, colocar em prática o ensinamento dele, né? Porque isso é um ensinamento para nós. E é uma coisa que não é pesado para ninguém. Você pode falar, mas se você disser, mas eu não tenho tempo. Deus vela por você 24 horas. Será que você não pode tirar 1 hora? Mas eu tenho tanta coisa, eu tô atravessando um momento tão difícil. Mas você não é fortalecida pela palavra? Você não é cheia da graça do Senhor? Porque o Senhor nos dá, basta que pedimos, basta que nós nos colocamos na brecha, Ele nos dá, Ele nos fortalece, né? É o Senhor que nos fortalece, é Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta. E se nós estamos nessa posição, por que não buscarmos por todos que necessitam, inclusive pelo nosso pastor? Mas o pastor é um homem de oração, ele estudou, ele sabe tanto, ele conhece a Bíblia mais do que eu, ele conhece a Bíblia de capa a capa. Sabe por que ele conhece? Porque ele se colocou na brecha,
porque ele buscou, porque ele lutou por este conhecimento. E nós também temos que nos colocar na brecha. Se nós todos os dias pegarmos a palavra, orar, meditar, pedir a Deus sabedoria e unção, Ele vai nos direcionar e Ele vai nos dar aquilo que nós buscamos, a paz, a sabedoria, a unção, a cura, o livramento, pois é promessa dele. E tudo aquilo que ele prometeu, ele fará. Porque ele é fiel e justo, o Senhor é santo e ele pode todas as coisas. Nele nós podemos confiar. Nós temos um Deus que salva, que cura, que liberta. Ele pode todas as coisas. Não importa a nossa posição no reino. De mãe, mulher, amiga, de conselheira, de líder, de uma simples serva do Senhor. Nós, como servas, mulheres de Deus, mulheres em ação, mulheres fortalecidas para vencer, temos que nos colocarmos na brecha, colocarmos diante do Senhor e falar: Senhor, tenha misericórdia, cuida da minha igreja, cuida do meu pastor, cuida dos meus jovens, das minhas crianças, dos meus adolescentes, porque eles são nossos. Nós somos uma família. Eles fazem parte da nossa vida. Não podemos esquecer um dos outros. É se posicionando a favor da vida do outro. E esse momento é tempo de fazermos isso. É tempo de nos fortalecermos no Senhor, de nos colocarmos na brecha e de pedir ao Senhor a favor da vida daquele que está fraco, daquele que está hospitalizado, daquele que não conhece a verdade e levarmos a verdade para ele. Porque o dia termina, a noite vem e a hora é agora. Hora de nos humilharmos, de nos colocarmos na brecha, como Paulo, e orarmos um pelos outros. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço a liderança que me confiou essa oportunidade. E peço ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de cada uma de nós. Nos ajuda a sermos mulheres fortes, fortalecidas para vencer esse grande desafio